Gente, hoje eu tô recebendo aqui no nosso estúdio a nossa queridíssima Ariane Ribeiro, que já se encontra aqui toda linda, já esperando um 2024 daquele jeito. Muito bom dia, minha amada. Bom dia. Ela, na verdade, Ariane Ribeiro, é neuropsicopedagoga e ela veio hoje para conversar com a gente sobre algo que eu acho muito interessante para mães, pais, para nós adultos, todo mundo em geral. Já começar a pensar um pouco mais nessa história, né, da era digital e mais do que isso, que a gente não perca esse incentivo de realmente se comunicar, de conversar e de também muitas vezes colocar em prática. Isso. E ontem, conversando com algumas mulheres, a gente percebeu que realmente essas dicas, estimular essas formas se faz necessário para todo mundo, para todas as idades, né, Sim, Ariane? Com certeza. E nós vamos conversar com ela agora. Já vou ficar sentadinha aqui pra gente bater esse papo hoje, nessa sexta-feira, que tá mais com cara de sábado. Tá, um sábado. Parece que ontem foi sexta e parece que hoje é sábado. Meio domingo, Meio né? domingo, tá assim uma mistura. Sim, e a gente vai hoje conversar com a Ariane, porque, Ariane, estimular formas da gente se comunicar, né? Usar essa comunicação através da leitura dentro da era digital. Tem tanta gente que diz assim, nossa, depois que entrou esse mundo da tecnologia, eu tô lendo mais, tô me dedicando mais. Mas eu nem acho que seja tanto assim. Exatamente. Eu acho que as pessoas estão mais falando do que fazendo. Isso. E tem muita gente mais propagando para ganhar seguidores aí, Sim. do que, na verdade, fazendo na prática a coisa acontecer. Porque é muito diferente você chegar lá e dizer, olha, eu li esse livro é ótimo, tal, tal. Tipo, intelectual sem ser, ou divulgar algo que não faz no dia a dia. Exato. É muito fácil você dizer que faz. Exatamente. Difícil Né? é fazer, né? Deveria fazer. Então, a primeira dica que a gente vai trazer agora para você, vem dessa mulher maravilhosa, que vai nos estimular e nos dar dicas, formas de como a gente pode trabalhar a nossa comunicação dentro dessa era digital com a leitura. Exatamente. A gente tem estudos que comprovam que 44% dos brasileiros não têm o hábito da leitura. O que isso quer dizer? Que com a falha do processo de leitura, do ato de ler, a gente tem prejuízos também na nossa comunicação. Porque se a gente não lê, como é que a gente vai se comunicar com essas pessoas? Sim. Como é que a gente vai estar a par do que os conteúdos de interesse do outro? E a gente tem um dano hoje em dia que é áudios acelerados, vídeos acelerados, tudo acelerado. Né? Então, se a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, a gente escuta ela acelerada. Vai para um e-mail, vai para 2 e-mails. É uma impaciência. Isso. E para me comunicar e para que eu possa ler, eu preciso ter paciência, né? Para compreender o que o outro vai me trazer. E se eu venho escutar uma mensagem no WhatsApp e essa mensagem ela tá acelerada, então eu também tenho prejuízos na minha compreensão leitora, né? Então, como é que eu vou compreender o outro se eu estou escutando o áudio do outro acelerado? Para escutar o outro, para você me escutar agora, você está pacientemente me ouvindo, né? Para que a gente possa ter um feedback, uma comunicação adequada. E isso tem acontecido nos últimos dias, né? Nas últimas gerações, né? As últimas gerações que viveram sem a internet conseguem se comunicar, mas essas gerações atuais, elas usam mais uma ferramenta de comunicação, o celular. E até que ponto isso afeta na comunicação presencial dessa pessoa, na fala presencial dessa pessoa? Eu preciso ter o hábito de leitura. Eu não preciso só mostrar que estou lendo, eu preciso ler com qualidade. Quando a gente não tem esse hábito da leitura adquirido, a gente tem prejuízos na concentração, na atenção. Aí as pessoas falam, mas eu não tenho atenção para ler. Então, durante a leitura, durante o processo de leitura, eu vou exercitar essa atenção, eu vou exercitar essa concentração. Assim como também eu vou exercitar a minha memória. O ato de leitura, ele é a mesma coisa quando a gente vai para a academia treinar nossos músculos. A gente está treinando, está ganhando condicionamento físico. Quando eu estou lendo, eu estou ganhando condicionamento mental, estou adquirindo compreensão leitora, atenção, concentração, exercitando a minha memória, tanto de longo de curto prazo. E os benefícios da leitura, eles não só atuam ali de curto prazo, eles atuam a longo prazo. E o que isso quer dizer? A primeira dica que eu costumo dar para as pessoas é definir prioridades.
né? Eu sei que num dia cheio de responsabilidades, cheio de coisas, a gente tem muita responsabilidade para fazer, mas pegar um tema de interesse dessa pessoa e buscar uma leitura cientificamente comprovada, uma leitura que tenha evidência científica, que essa pessoa possa ter um embasamento e um enriquecimento cognitivo através dessa leitura e dedicar pelo menos 5, 10 minutos. E a gente passa muito mais tempo no celular e às vezes as informações que estão no celular, elas não têm um embasamento, uma reposição muito rebruscada de informação, né? A gente precisa se informar melhor. Te ouvindo atentamente, a gente entende perfeitamente que realmente nós estamos mais dando atenção para vocabulários chulos, estamos dando mais atenção para informações que nos deixam angustiados, estamos dando mais informação de como as pessoas podem chegar mais próximos daquelas pessoas que nós amamos a partir do momento que a gente não dá limite. Isso. E aí eu venho chamando a atenção para esse outro lado. A gente chama a atenção aqui juntas, relacionada às crianças. Eu queria muito que você nos ajudasse nesse aspecto. A gente já falou sobre esse assunto, sabe, Ariane? A gente já tocou nesse assunto, a gente já abordou. Não é a primeira vez que você vem, mas a gente tem que bater na tecla. As crianças aumentaram muito o uso das telas. Sim. E a gente já até falou de limite, mas a gente precisa bater nessa tecla de como dar limite para essas crianças. Por exemplo, até que ponto essa criança pode ficar tanto tempo na tela? Porque quando é bebezinho, quando ele vai ficando mais ou menos tendo entendimento dos desenhozinhos, do que tem ali na televisão, ou até mesmo no celularzinho, é tudo muito interessante. Às vezes a mãe quer fazer alguma coisa e aí quer deixar ali assistindo um pouquinho e tudo. Mas como é esse limite e até que idade? Exatamente. Olha só, esse ponto é bem interessante. Telas, infância, leitura, era digital, como é que a gente pode contemplar, e as crianças também, que a gente tanto fala aqui. Primeiro ponto, assim, as crianças estão apresentando mais dificuldades no processo de alfabetização e letramento devido também, uma das causas, é claro que existem várias, mas uma das causas vem aí a devido desse uso excessivo dessas telas. Então, como eu coloco limite para essa criança, como eu coloco limite para essa família, o que eu posso fazer com essa criança para incluir ela também no mundo da leitura, para fazer com que ela tenha uma comunicação mais assertiva, para que ela tenha qualidade no ato de se comunicar? Primeiro passo é, a gente precisa conhecer a realidade dessas famílias, porque muitas vezes os pais, as mães, elas não possuem o tempo para dedicar para aquela criança. E aí a tela ela vem como uma válvula de escape, né, para aquela criança poder estar entretida. Mas existem outros materiais também que podem trazer entretenimento para essa criança, além das telas. Opa. Não é verdade? Então, assim, as crianças... A Associação Brasileira de Psiquiatria, de Medicina, ela estipulou, né, que crianças a partir de 2 anos não podem usar telefone celular. Né? Então, assim, a gente tem que oferecer para essas crianças outras oportunidades de entretenimento, para que elas tenham qualidade na infância, qualidade nas expressões comunicativas também, podendo ser livros, brinquedos, brincadeiras para que essas crianças... Tem vários tipos de livro que favorecem também a comunicação dessa criança. Aqueles livros de borracha, livros sensoriais, para essa criança já ter um contato com a comunicação, com a leitura. Não é verdade? Quando você fala isso, a gente lembra que na nossa infância a gente tinha as massinhas, a gente tinha vários outros. Por exemplo, nós tínhamos o quê? Mais são tantas coisas que a gente tinha. Tinha a massinha. A massinha era uma das primeiras, né? Que a gente tinha demais. Tinha também aqueles de montar. Sim, blocos de encaixe. Blocos de encaixe. A gente tinha vários itens. E o que me preocupa hoje é que esses itens, eles estão começando a ir para a tela. Isso. Estão tirando com essa nova era digital, com essa história da tecnologia, o que era para a gente tocar, o que era para a gente achar interessante, está indo tudo para a era digital, está indo tudo para as redes sociais, está indo tudo para esse mundinho dos aplicativos, está virando muito comércio e, na verdade, está tirando as nossas crianças de pegar, de sentir. E assim, eu fico preocupada. Sim, porque o que traz o prejuízo é o excesso. Sim. Quantas vezes essa criança passa, quantas horas do dia essa criança passa no telefone, no celular?
Porque eu preciso oferecer para essa criança, eu preciso ampliar o repertório cognitivo dessa criança com outros materiais, além das telas. A gente sabe que é quase impossível a gente viver sem um celular hoje em dia. É como se fosse um acessório que a gente tem que levar todos os dias para o trabalho, que a gente tem que estar com ele presente, né? A não ser que passe uma semana sem energia. Aí eu quero ver todo mundo dando conta do que vai fazer sem celular na mão, sem internet, sem nada. E é até um pouco assim, a gente de pensar nisso fica até um pouco assim, meu Deus. Pois é, mas a gente tem que pensar nas saídas, né? Exatamente, a gente precisa pensar nas saídas. Por isso que a leitura, ela é uma saída dessas telas em excesso. Não somente para as crianças, mas para os adultos. Principalmente para as crianças, porque elas vão construir um repertório. Esse repertório de aprendizagem, ele vai vir com quais estímulos? É a tela em excesso? Não, não é a tela. É um livro que a gente pode utilizar associado, sabe? A gente pode estudar sobre dinossauros, sobre o tema de interesse daquela criança, com livros, com materiais didáticos, para trazer aquela criança para uma imersão de leitura, para uma imersão, para uma prática leitura. Nesse período das férias, é de crucial importância que essa criança, que esse adolescente, ele esteja inserido, sim, dentro do universo da leitura, com o tema de interesse dele. Eu pergunto para você, Ariane, a gente pode casar essa era digital, as telas, com a leitura, por exemplo, de um livro, você estipular, vamos falar das crianças para a gente pular para os demais, né? Para os adultos, né? Para os jovens, adolescentes, adultos e terceira idade. A gente pode estimular um tempo para as telas e um tempo também para se pegar um livro e ler. Com certeza. E esse é o mais adequado, a gente já coloca até como segunda dica. Pronto. A gente já coloca como segunda dica a dica de eu vou estipular um tempo para a leitura e para o uso do meu dispositivo móvel, do meu celular, do meu tablet. E até para as brincadeiras, né? Exatamente. É uma época de brincar também. Nesse período de férias é muito importante, porque às vezes o uso excessivo, você vai deslizar o feed ali, seja do Instagram, do TikTok, e você perde muito tempo. E quando você vai pensar, você pensa, poxa, o que eu aprendi? Porque às vezes você usa sem nenhuma intenção, só de se distrair. Aí você sabe da vida de várias pessoas e você não adquire um repertório interessante para se comunicar bem. E você vai criando uma criança cheia de muita vontade, tão igual a um adulto. Sim. Quando está lá nessa telinha. Começa a ver coisas que, na verdade, não são reais. Exato. Elas são, na verdade, um teatro. E isso é tão sério da gente conversar, porque hoje tem muita gente pagando caro por esses teatros da vida. Exatamente. Né? Você vê algo, depois você quer corrigir dizendo, olha, aquilo ali era uma encenação, não era nada daquilo. E isso é na vida. Exatamente. Então, se a pessoa passa muito tempo presa numa tela de celular, onde tem uma encenação, um teatro, onde a pessoa seleciona qual é a parte da vida dela que ela vai colocar ali. Ela se prende a uma realidade que ela pode adoecer isso a longo prazo. Agora, se ela delimita um tempo para passar no celular, um tempo para passar fazendo uma leitura, ela vai adquirir mais qualidade, tanto de saúde mental, saúde física e mental. Porque ela dedica um tempo, ela pode delimitar quais são os conteúdos que ela vai assistir ali, que ela vai ver ali, assim como também ela pode escolher uma leitura interessante e comentar no próprio Instagram, comentar em grupos de WhatsApp, conhecer pessoas que também gostam desse hábito de leitura, né? Então, assim, a gente não pode ver esse celular, esse dispositivo móvel como 100% vilão. A gente precisa adequar ele à nossa realidade, fazer com que ele tenha benefícios para a gente. Eu queria muito que você falasse também a respeito da questão dos conteúdos. Isso. Na tela. Como a gente pode, de uma certa forma, influenciar de forma positiva ou negativa, dependendo do conteúdo, do assunto que está sendo abordado ali. Porque parece que depois das redes sociais, dessa infinidade aí de mundo, da tecnologia, parece que não tem mais filtro. Não tem mais filtro. Não. O filtro realmente está em você limitar. Exatamente. A gente, a partir desse momento, a gente começa a adquirir autonomia, mas a gente se reflete. Até que ponto eu tenho autonomia para definir o que eu vou ver aqui? Sim. Já que tudo que eu curto, tudo que eu procuro, tudo que eu busco está aqui. Até que momento essa autonomia é adquirida a mim? Então, assim, qual é o ponto bom e qual é o ponto negativo disso?
volto a frisar que é o excesso. O uso excessivo disso é extremamente prejudicial. E como eu delimito, como eu sei que algo E é tudo tão rápido. E é tudo tão rápido. Você vê que em segundos você olha para uma informação, quando você, mãe, vai olhar, já passou. Já passou, exatamente. Nossa. E muda muito rápido, né? Demais. E assim, isso faz com que o nosso processo cognitivo ele fique acelerado, gerando também mais ansiedade, mais medo, mais nervosismo na gente. E a gente precisa realmente delimitar o tempo. Como adulto, eu preciso reconhecer, porque às vezes as pessoas chegam, mas eu estou me sentindo ansioso, mas eu estou me sentindo, não estou conseguindo dormir, estou comendo muito. Mas se você for investigar, o que vem antes desse comportamento é o uso excessivo de uma tela antes de dormir, é o uso excessivo de uma tela na hora do almoço, na hora do meu trabalho, né? E eu preciso delimitar, se eu vou comer, eu vou comer. Se eu vou dormir, eu preciso me preparar para dormir. Preciso fazer uma higiene do sono, me desligar daquelas coisas. Eu preciso colocar um hábito novo dentro da minha rotina para que eu possa ter mais qualidade. Nossa, que tal a leitura, né? É muito complicado, porque a gente está falando de leitura, mas a gente acaba entrando num todo da vida do ser humano. Tem gente que está almoçando, onde deveria ter um tempo para o almoço, para mastigar, para ver as pessoas passarem, para observar quem está junto com você. Às vezes eu estou sentada numa mesa e eu não estou com o celular. E eu fico observando as pessoas passarem, ou eu fico observando as pessoas que estão ao meu redor. Sabe o que eu percebo muito, Ariane? Sim. Todo mundo de cabeça baixa, engolindo a comida sem muito mastigar, não tem nem noção do mastigar e simplesmente vendo o celular e não vendo mais nada. Eu até acredito que nós estamos numa fase onde ninguém consegue mais nem observar o outro passar, a outra passar. Você não observa, você não tem mais o sentido de admirar as pessoas, de observar as pessoas, de ouvir uma conversa gostosa, ou admirar o tempo, porque você está o tempo todo ali. Eu acho que até uma alimentação, ela se torna mais acelerada na mastigação, até quando você está de olho naquele celular. Exatamente. A gente perde a qualidade do aqui e agora, de estar presente. Porque se eu estou presa no celular, eu não consigo prestar atenção. E o uso excessivo dessa tela afeta também na minha leitura, na minha compreensão do outro, na minha atenção, sabe? Olha, você falou uma parte importante. Olha, estou almoçando, eu observo as pessoas. Eu estou consciente do que eu estou fazendo. Eu estou dando a devida atenção. E, às vezes, a pessoa está ali comendo e ela nem presta atenção no que ela comer. Ela não sente o sabor da comida. Então, se uma pessoa está com uma falha para se alimentar, você imagine ler. Então, a leitura, ela vai ajudar... É estressante. Essa pessoa vai ser extremamente estressante. Exato. Ela precisa de qualidade, assim... Se eu me dedico a ler, eu vou me dedicar a ter atenção àquele material. Se eu me dedico e se eu me desenvolver melhor, eu também vou desempenhar essa atenção para outras atividades da minha vida. Eu vou conseguir me desvincular do celular. Porque eu não preciso estar em todos os lugares da minha vida com o celular na mão. Sim. Eu posso, sim, almoçar, tomar meu café da manhã sem o celular na mão. E se socializar, porque as pessoas não estão mais se socializando. Não tem nem vocabulário para conversar. Exatamente. A pessoa, acho que a necessidade de expor é muito grande. Né? Vou comer bem aqui nesse lugar legal. Eu vou expor antes. E ela perde a qualidade, porque ela vai ficar esperando a validação do outro para visualizar aquele stories, para curtir aquele stories. Então, assim, a gente vive muito em busca da validação. E tem que ter cuidado. E tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque de repente você está mostrando uma comida que você nem comeu. A pessoa vai lá, come, você depois come, achou a comida ruim, não vai poder tirar o stories. Gostou dessa? Já imaginou? Você vai lá, aquele prato lindão, que todo mundo faz isso. Isso é de praxe, gente. Todo mundo tira aquela foto daquele prato lindo. Aí você come aquele prato, de repente aquele prato foi um prato terrível, infeliz, tinha um cabelo. É como a gente estava falando da encenação. Gente, é toda uma cena. Aí depois você não pode desmentir. O que você não vai mais andar lá e nem pode propagar para as outras pessoas. Por que você não anda mais lá? Mas você mostrou um prato tão lindo. As pessoas, a gente acaba crendo muito, né? Quando a gente fica muito presa àquela tela, a gente fica muito presa àquele teatro. Já pensou que coisa mais chata? Né? E aí você fica refém de algo que de repente nem é bom e o que é pior, sua propaganda é enganosa. É bom a gente falar sobre isso. Sim, e aí, eu chamo a atenção também para a questão se existe prejuízo maior ou é tudo igual
telas, sejam elas celular, enfim, smart e televisão. Olha, a gente vê assim. Antes a gente fazia muito uso da televisão. Sim. Tanto é que a gente não pode nem levar para o quarto para dormir. A gente às vezes leva porque é teimoso, mas os especialistas dizem que não é interessante você ter a tela de uma televisão que está bem distante dos teus olhos para você dormir. Ela vai atrapalhar no seu sono. Imagine. Exato. Imagina uma tela móvel. Sim. Né? E assim, o uso da televisão também, ele tem impactos. Né? E a gente precisa ver que reduziu muito, porque a televisão não é portátil. O que é portátil é o celular. É mais prejuízo, né? Então, é mais prejuízo. Eu tenho uma televisão móvel, eu tenho a vida de 1 milhão de pessoas para eu ver, eu tenho a vida de várias pessoas que podem me impactar ali. Então, traz mais prejuízo, porque o acesso à informação é imediato. E o celular, ele é multi-estimulante, ele é hiperestimulante. No final da história, nós somos verdadeiros fofoqueiros ambulantes. Hoje a nossa sexta-feira tá daquele jeito. Tá. Porque é isso que acaba virando. Tanto é que hoje nunca se teve tanto fake news. Sim. Sabe? Nós que trabalhamos com a comunicação, vocês não têm ideia da dificuldade que nós encontramos de nos comunicarmos. Sim. Porque a gente está falando uma notícia aqui que a gente sonda ela 1000 vezes e ainda corre o risco de não ser tão verdadeira. Eu imagino. Né? E a gente tem que estar o tempo todo ali observando detalhes e mais detalhes. E eu, particularmente, sou daquelas que eu acho que se é para trazer uma notícia que não vai ser uma notícia real, é melhor que eu fique calada. Sim. E às vezes acaba circulando informações em grupos de WhatsApp sem nenhuma validação. É muito complicado. Então, assim, amplia para você ver como tá delicado a comunicação, principalmente para os profissionais da comunicação. Às vezes eles divulgam uma informação que não tem veracidade, que não aconteceu. Aí essa informação se torna verdade porque ela foi encaminhada várias vezes. Tu já pensou que difícil? Agora sim, Ariane, me fala das crianças quando elas têm transtornos. Nunca se falou tanto em transtornos. Sim. Você acha que essa era digital, ela veio para somar? Claro que veio. Mas ela tem ajudado muito nessa questão também das crianças com tanto transtorno. Nunca se falou tanto de problema de saúde mental. E principalmente eu te pergunto, crianças que têm transtornos, como é que a gente deve agir quando o assunto são telas? Eu acho que envolve quase tudo, né? Envolve tudo, né? Tudo. É um universo muito amplo. Sim. Assim, os transtornos neurodesenvolvimento, transtornos mentais, eles sempre existiram. Sim. Ao longo de... Estavam guardadinhos. Estavam guardadinhos, né? Então, tal que, para a gente conhecer, os pesquisadores, eles fizeram essas pesquisas em 1900, 1940, para a gente poder ter conhecimento desses transtornos. Então, eles sempre tiveram a par ali da sociedade, mas a gente não tinha conhecimento porque a gente não tinha informação. Sim. A gente não tinha uma comunicação que a gente pudesse ter acesso a esses transtornos, como é que eu vou tratar esses transtornos. Atualmente, a gente vive numa era hiperestimulada de comunicação, hiperestimulada de informação, e aí vem a par, né? E não tem mais como voltar. Não tem. Não dá mais para você dizer, vou tirar essa era digital, vou tirar o mundo da tecnologia e vamos voltar ao que a gente tinha no passado. Não dá mais. A gente precisa aprender a lidar com lidar. isso. E se adaptar de uma forma positiva, né? Porque às vezes esse uso excessivo dessa informação também pode trazer prejuízos. Porque será que eu estou preparado para receber uma determinada informação? Então, assim, complicado. Quando a gente fala de transtornos mentais, transtornos do neurodesenvolvimento, a gente precisa saber que essa informação, ela sempre existiu e que agora ela está mais difundida. Existem mais profissionais, existem mais capacitações para a gente falar sobre isso. E a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos mentais, a gente precisa pensar também na singularidade daquela pessoa. Existem os critérios diagnósticos que definem esse transtorno e existe a singularidade daquela pessoa que está envolvida, com o meio que ela está inserida. Então, como é a casa daquela pessoa? Como é a rotina daquela pessoa? Como é o ambiente daquela pessoa? O ambiente que essa pessoa está inserida, ele amplia os sintomas desse transtorno, ele reduz. Então, será que eu estou estimulando de maneira adequada? Ou eu estou colocando muita tela para essa pessoa? Ou eu estou inibindo esse desenvolvimento saudável? Porque eu preciso promover um desenvolvimento saudável para essa pessoa.
né? Além das telas, sabe? As telas são importantes, é claro, a gente não pode negar a importância delas, mas a gente precisa definir um limite. Até que ponto eu vou utilizar essa tela? Até que ponto essa criança vai usar essa tela? Né? Até que ponto isso vai afetar na vida dessa criança? Eu preciso também observar. Quando você fala de criança, você fala das mães, dos pais, desses adultos, desses avós. Hoje em dia, a gente vê o pessoal da terceira idade mais conectado do que nós. Eu nunca vi tanta gente da terceira idade se conectando tanto. Para alguns, maravilhoso. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga minha, que ela é da terceira idade, que ela ama os joguinhos. Sim. E, assim, de memória, ela é apaixonada. Até Sim. aí, tudo bem. Mas, assim, vamos falar dos adultos e vamos falar das pessoas da terceira idade. Eles também são responsáveis. Sim, também são responsáveis. Mas a gente precisa falar que quando a gente tem infância e a fase ali do idoso, né, a gente precisa falar que a gente tem uma queda na nossa autonomia, não é verdade? É verdade. Né? Então, Você já não pode mais mandar. Ele vai dizer, eu faço o que eu quiser. Já estou numa certa idade, né? E é interessante a gente investigar, assim, como é que esse idoso também está fazendo uso desse celular, se não está trazendo prejuízo. Advido que ele já vem de questões, já tem alguns, né? Não estou falando que todos, podem ter questões de saúde ali relacionadas à visão, né? Há muitas outras coisas que também podem impactar o uso excessivo desse celular. E eu acredito que para eles é mais fácil manipular isso, porque eles vêm de uma era que não tinha isso tanto em excesso, né? Então... E assim, Ariana, eu sou de uma época que eu ia muito para os clubes. Ai, que legal. Todo domingo minha mãe me levava para os clubes, para banho de piscina, para ir para uma praça, para um brincar. E hoje eu acho que a gente tem que, de uma certa forma, também incentivar. Eu queria que você, como profissional como você é, nós já estamos chegando próximos ao final do ano. Sim. 2024 está aí. Eu queria muito que no próximo ano de 2024 a gente falasse sobre outros assuntos dentro desse mundo da saúde mental, que resultados mais positivos pudessem vir, que tantas pessoas não tivessem com tanta depressão, tanta ansiedade, tantos transtornos e novos transtornos aparecendo. Sim. E que a gente pudesse dizer, não, as pessoas realmente estão tendo uma qualidade de vida diferenciada quando o assunto é saúde mental. Sim. Enquanto isso não acontece, eu queria que você, olhando para aquela telinha, falasse para as famílias, orientasse essas famílias, desse assim, esse feedback, porque eu sei que quem está lá não vai poder se comunicar com você, mas o Sérgio, nosso cinegrafista, está aqui, eu tenho certeza que o balançar de cabeça dele vai confirmar muita coisa. Sim, queria que você falasse para as famílias sobre passeios, sobre essa questão da leitura, como incentivar essa criança a sair um pouquinho da tela, esse jovem, às vezes você tem um adolescente que você há muito tempo não conversa com ele, não bate um papo, não procura saber o tamanho da dor dele, não sai com ele, não coloca determinadas coisas de lado, para viver esse momento, porque parece que as pessoas estão desestimuladas, elas estão até fracas, tem delas que não querem nem sair de casa, não, hoje eu tô cansada, tô me sentindo cansada, mas a mão é no celular o tempo todo. Então, eu queria muito que você incentivasse e ajudasse essas pessoas. Então, gostaria de agradecer o convite, né, para a gente poder dialogar sobre um tema tão importante. Para a gente finalizar, né, nosso momento juntos e para a gente também passar uma motivação para as famílias, é interessante que a gente busque. Eu compreendo que a rotina de todo mundo é cheia de demanda, é cheia de responsabilidade, é cheia de muitas funções, mas é de crucial importância que a gente delimite um tempo para a gente utilizar esse celular, esse tablet, tudo que nos mantém conectado. E que a gente também possa vivenciar o aqui e o agora, né? Desfrutar de estar presente na hora do almoço com a nossa criança, com o nosso adolescente, desfrutar de estar presente com nossos amigos do trabalho, né? Sorrir com eles, manter um diálogo interessante e adquirir, colocar nos nossos novos hábitos para 2024, ou até agora mesmo, no final de dezembro, o hábito da leitura, de se envolver em um hábito novo, de ler pelo menos entre 5 a 10 minutos do seu dia. Porque se você for pegar o seu celular, você vai estar com um uso excessivo ali daquele celular, por exemplo, 8 horas utilizando o celular por dia. E por que eu não separo dessas horas que eu utilizo o celular? Também para ler, também para interagir com qualidade com as pessoas que estão no meu meio. E isso é muito importante, que nesse período de férias também a gente participe ativamente, vá aos parques, vá às praças, vivencie etapas de qualidade com essas crianças, com esses adolescentes, com esses adultos e esses idosos. Muito obrigada.
Olha só, eu fico extremamente feliz de ver você aqui conversando com a gente. A gente sempre tem o prazer de sempre trazer você para o programa. Eu tô com 2 livros aqui. Um deles eu já li uma vez e tô lendo de novo. E o outro, ontem eu fui para o lançamento do livro dessa minha amiga, que é a Ineide. Sim. E vou começar a ler hoje. Que legal. E assim, tem alguns livros que eles se tornam livros importantes e necessários para a leitura. Esse aqui foi um livro que eu ganhei de presente do meu amigo Jax, no ano de 2022, que eu já tive o prazer de ler, tá? E esse outro é um livro que eu vou começar a ler hoje. E os 2 livros, eles são extremamente interessantes, mas tem outros livros que você pode ler. Teve um outro livro também que eu li, que foi um livro que inclusive está lá na minha bolsa, que eu ia mostrar também, mas eu só vou mostrar esses 2. São 2 livros importantes e necessários. Sim. E que, de uma certa forma, vão te ajudar também até relacionado aos seus filhos, né? Sim. Esse aqui ainda não li, que são Histórias que Edificam, né? Da minha querida Ineide, que eu até digo para você que é interessante, são histórias interessantes que estão colocadas aqui dentro, histórias vivenciadas. E esse outro aqui, ele é muito legal, né? Você só vive, na verdade, um milagre quando não desiste. Exatamente. E a gente não pode desistir de concordar com a Ariane de que nós precisamos verdadeiramente ajudar os nossos filhos a viver algo diferente. Você só vai plantar uma sementinha na tua casa e você só vai ver essa sementinha se tornar uma árvore linda, maravilhosa, uma flor linda de se ver, se verdadeiramente você estiver cuidando dela. Exatamente. Você vê os frutos que vão dar. E a gente é exemplo. Sim. Então, assim, eu criei uma situação dentro da minha casa que tanto eu como meu filho, o Renato já tem um certo hábito, não tão grande, até porque ele trabalha também muito à noite, mas assim, da gente criar um hábito. Olha, Bruno, eu vou ler um livro e você lê o outro, depois você fala do seu livro, e se o meu livro foi interessante para eu falar com você, eu também vou passar as informações. Exatamente. Então eu queria muito chamar a atenção dos pais e mães relacionados a isso e te parabenizar. Para a gente incentivar a passear. Eu já disse, olha, hoje eu posso não poder, mas amanhã eu posso. Sim. A gente tem que tirar meia hora, 1 hora, vamos passear, vamos dar uma olhada nas plantas, vamos ver as árvores, vamos conversar sobre outros assuntos. Isso é importante. Adquirir anticorpos para lidar com o mundo. Agora, se eu me privo desse mundo, eu não adquiro anticorpos, eu não adquiro repertório para lidar com o que está acontecendo. E o outro, às vezes, quer tanto falar com você, quer tanto desabafar, quer tanto... E aí você o tempo todo dizendo, não tenho tempo, tô correndo. Você sabe o que eu ouvi um dia desses do meu filho? Mãe, queria falar um negócio pra senhora. Não, depois eu falo. Eu sei que a senhora tá ocupada. E eu falei, não, mas dá pra eu ouvir. Não, mas depois eu falo. Sim. Então, assim, a gente tem que insistir. Tem que insistir, sim. Porque isso faz com que a gente tenha qualidade de relacionamento com a nossa família. Né? A gente sabe das demandas que todo mundo tem. O dia tem 24 horas. Por que eu não dedico 1 hora de diálogo com essa pessoa, 1 hora para adquirir um hábito novo, para conversar sobre algo diferente, além do que está sempre acontecendo, né? Além do mesmo. Por que eu não reservo um tempo para poder ter mais qualidade de vida, de saúde mental, de diálogo? E tem tantas coisas para fazer, né? Muitas coisas. Ariane, eu estou muito feliz de estar aqui com você. A Ariane é uma menina, gente. Uma menina que está aqui com a gente, ensinando a gente a viver melhor o nosso tempo. Eu acho que você está no caminho certo. Obrigada. Acredito que você vai ser uma grande mãe, vai dar bons exemplos, sim, para a família. Quero te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e quero te ver em 2024. Com certeza. Pra gente falar desse resultado. Vamos, tá sim. bom, minha princesa? Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe.